As relações Brasil-África são muito longas e podem ser divididas em 5 períodos distintos. A primeira abrange a história colonial, começando com o comércio de escravos. O segundo período, quando Portugal assinou o Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil. Com o fim do tráfico de escravos e aceleração da penetração da Europa na África, neste período, o Brasil colocou o continente africano de lado e concentrou-se nas relações internacionais com a América Latina, Europa e América do Norte. O terceiro período inclui o desaparecimento do colonialismo europeu em África, no final da década de 50. O quarto período se estende de janeiro de 1964, período em que ocorreu o golpe militar, a meados da década de 80, com o fim da ditadura militar. Durante o quinto período, que se estende até o século XXI, a África tornou-se uma das grandes frentes da agenda internacional. Nestes todos os períodos, os líderes brasileiros decidiam como seria a relação entre Brasil e África. E agora não é diferente. Atualmente, o Brasil tem 32 partidos eleitorais e 11 candidatos principais à presidência, e o vencedor irá decidir se o Brasil irá se aproximar ou não do continente africano. Então, antes desse vídeo começar, gostaria de avisar de antemão que não tenho preferência em nenhum partido ou candidato à presidência do Brasil. E mesmo se tivesse, qual seria o problema nisso? Nenhum. Mas, de qualquer forma, alguém vai me rotular por causa deste vídeo. O único objetivo do vídeo é de apresentar fatos e estatísticas para que possamos ter uma ideia do que pode acontecer entre Brasil e África com a futura governação do Brasil. Então, por favor, não se esqueça de dar aquele soco no like, partilhar com 5 pessoas. Quem sabe com a sua ajuda até o final do ano teremos aí 200 mil inscritos no canal. Custa sim produzir vídeos como esse, mas não custa nada você dar um like depois de assistir o vídeo. E claro, se o vídeo lhe agregar alguma coisa. Tá bom? Combinado? Combinado, né? Ok, quando falamos dos impactos das eleições do Brasil em África, estamos a falar dos impactos nas relações bilaterais entre o Brasil e os diversos países africanos. Isto é, se haverá mais ou menos negócios entre o Brasil e os países do continente africano. Dos 32 partidos e os 11 candidatos principais à presidência, 2 indivíduos se destacam dos demais: o ex-presidente Lula do partido PT e o atual presidente Jair Bolsonaro do partido PL. O ex-presidente Lula esteve no poder durante 8 anos, uma diferença enorme comparada com os 4 anos da liderança do presidente Jair Bolsonaro. Mas para contextualizar como isso pode afetar os negócios, devemos falar um pouco do histórico do boom e dos negócios entre o Brasil e a África. O Brasil tem um grande histórico de negócios com o continente africano. Como por exemplo, no início dos anos 2000, a Nigéria figurava entre os maiores exportadores de petróleo para o Brasil e, em contrapartida, importava uma série de produtos brasileiros, inclusive automóveis. Durante a liderança do presidente Lula, que começou em 2003, o Brasil começou a aumentar os seus negócios em África e, com os seus resultados positivos, foi aumentando gradualmente até o ponto de se tornar uma presença grandiosa em África, tendo negócio em quase 30 países do continente, com mais de 5 empresas a operar em maior parte deles. Olhe para este gráfico de distribuição setorial das empresas brasileiras em África. Porém, algumas pessoas não acreditam que os méritos destas conquistas caiam apenas na governação do ex-presidente Lula e do PT. O lulopetismo teve uma sorte grande, que foi chegar ao poder num momento de um ciclo, de um super ciclo econômico internacional. Um fator pouco notado, mas muito importante para o sucesso dos negócios entre este país e o continente africano foi a estratégia aplicada na altura. Esta estratégia respondia a uma pergunta muito importante que era e é até hoje: o que o continente africano precisa?
e qual setor podemos dominar? Com a resposta dessa simples, mas importante pergunta, o Brasil se tornou um gigante nas seguintes áreas: construção civil, mineração, óleo e gás e alimentação. Tendo uma reserva internacional de 206 bilhões, o Brasil estava tão bem posicionado que conseguiu se recuperar um ano após a crise de 2008, que deixou cair diversas economias. Se formos a comparar os níveis de negócios gerados em África entre 2000 e 2010, verás uma grande diferença. Em 2011, o PT continuou no poder, porém, sobre uma liderança diferente. Eu quero, nesse momento, dizer a vocês que eu darei todo o meu empenho. No início, tudo parecia bem. De 2011 a 2013, não se notou grandes mudanças, mas depois já não tinha como ignorar. O PT deixou de progredir em termos de negócios e deixou de fazer novos investimentos e projetos e começou a regredir nesse sentido. Pouco tempo depois veio o encerramento de alguns contratos com empresas brasileiras entre 2014 a 2015, quando se deu o início da Operação Lava Jato, onde algumas empresas brasileiras se viram a encerrar suas operações em vários países do continente africano devido aos escândalos de corrupção. Por exemplo, Angola esperava que novos investimentos da mesma magnitude, se não maiores, fossem feitos. Afinal, você não deixa de ser um investidor só porque uma corretora é fraudulenta, né? E vale lembrar que Angola pagou suas dívidas ao Brasil. Quero agradecer que Angola pagou sua dívida com antecedência ao Brasil. Ficamos muito felizes com isso. Então, a falta de investimentos e a saída de empresas brasileiras no continente fez com que esta linha deste gráfico de negócios entre Brasil e a África continuasse a cair, criando um problema para os dois. As pessoas, a maioria, vira à noite sim, fica aqui para poder garantir a sua vaga aqui. Geralmente aqui é 300, 500 pessoas já teve aqui. Para os brasileiros foi o desemprego. Muitas famílias se viram a perder sua fonte de renda e outras oportunidades de emprego. Parou tudo, restaurante não tinha mais ninguém, começou a ficar deserto. E para o continente africano foi como se um buraco tivesse sido aberto. Afinal, um grande sócio e provedor de serviços desapareceu. Muito mais energia, só Odebrecht. Mas este buraco não ficou aberto durante muito tempo. A China se aproveitou da oportunidade e dominou o setor de engenharia por completo. É só olhar para este gráfico. O investimento direto chinês em África ultrapassa 43 bilhões de dólares e tem mais de 10 mil empresas a operarem no continente. Então, com a tomada de posse do presidente Jair Bolsonaro, os setores de negócios bilaterais mudaram um pouco. Em 2019, o Brasil fechou negócios com o Senegal, Angola e Nigéria, que pouco refletiu nos negócios do país e no continente como um todo. Mas existe uma explicação para isso. A nova estratégia consiste em prestar serviços que não eram ou que pouco eram prestados há 2 décadas atrás. Como, por exemplo, defesa e segurança, que é dominada pela Rússia e a França, e deixando de lado a construção civil, que passou a ser dominada pela China. E também a exploração de recursos naturais, que está a ser tomada conta pelos franceses e russos em alguns países africanos. Um outro setor que continua é a educação e os produtos alimentares. O Brasil continua a exportar produtos alimentícios para a África, mas as suas exportações diminuíram devido a menos produção do país. Parece que o Brasil deixou o seu posto de se tornar um aliado e gigante no continente africano, mesmo tendo um modelo de negócio adequado para a África. E, é claro, o Covid não fez favores a ninguém. Com o lockdown e outras políticas colocadas para combater a pandemia, fez com que o negócio entre os países no mundo todo fosse lento, o que levou muito tempo para mudar, especialmente em África. Então, o novo ministro das Relações Exteriores do Brasil, este senhor, Carlos França, parece ter tomado um rumo diferente do seu antecessor, Ernesto Araújo, que assegurou uma parte dos negócios mencionados. O novo chanceler fez poucas viagens para o continente africano. A sua viagem mais notória foi para Angola para o fechamento do contrato no domínio da defesa. Vejamos, o pouco interesse do chanceler mostrou algo sobre o próprio presidente. O presidente Jair Bolsonaro só esteve no continente uma vez desde a sua tomada de posse, podendo se tornar o primeiro presidente que só talvez colocou os pés
uma e única vez em África, o que tem suas pequenas consequências políticas. Por exemplo, quando o presidente Bolsonaro ligou para o presidente da África do Sul, o Sr. Cyril Ramaphosa, e apelou para que o país autorizasse a indicação deste senhor, Marcelo Crivella, a embaixador em Pretória, o presidente sul-africano não deu sinal verde para que o ex-prefeito do Rio assumisse o cargo. E isso é só apenas um pequeno exemplo. Isso talvez mostre que estas eleições irão decidir se o fim da história entre o Brasil e a África começou, ou se simplesmente foi uma péssima década. A gente precisa atualizar essa visão que a gente tem do continente. Hoje, 60% da terra agriculturável não cultivada do mundo está no continente africano. É uma região de clima predominantemente tropical e deveria ter um maior engajamento do Brasil. A verdade é que estas estratégias dificilmente devolverão a posição que o Brasil um dia teve em África. Porém, existem outras opções. O Brasil fornece tecnologia agrícola a diversos países africanos, como Moçambique, Angola, África do Sul e outros. A tecnologia varia de maquinaria agrícola até fertilizantes. Isso porque a tecnologia agrícola brasileira é de fácil uso, diferente da chinesa. E vale lembrar que o cerrado brasileiro é semelhante ao africano. A África, tendo 60% dos solos férteis do mundo, certamente que o continente africano se tornará o gigante mundial no setor agrário. A China tem investido sim no setor agrário, mas há dificuldade de manuseamento das máquinas chinesas e a diferença dos solos dificulta a dominação da China neste setor. Então, isso apresenta uma oportunidade para o Brasil. Sendo assim, o Brasil pode dominar o mercado da tecnologia agrária no continente africano. Então, investimentos e trocas de tecnologia no setor agrário com o continente africano seria muito importante para ambos. Desta forma, apresentando uma oportunidade para o Brasil. Sendo assim, o Brasil pode dominar o mercado da tecnologia agrária no continente africano. Ou seja, os investimentos e trocas de tecnologia no setor agrário com o continente africano seria muito importante para ambos. É isso. Então, o nosso vídeo termina por aqui. Quem você acha que é o melhor candidato? O presidente Jair Bolsonaro ou o ex-presidente Lula? Deixe-me saber o que você acha e deixe-me saber o que você acha do Brasil fazer negócio com o continente africano. Comenta aí e vamos conversar. Então é isso. Por favor, não se esqueça de dar aquele soco no like, se inscrever, partilhar com 5 pessoas. E você que caiu aqui de paraquedas, também se inscreva. E não custa nada dar aquele soco no like, você não perde nada, só apoia este canal. E quem sabe você nos apoia aí a chegarmos a 200 mil inscritos até ao final do ano. Então é isso. E se você quer ainda apoiar mais este canal, por favor, já ia me esquecendo, torne-se membro do canal ou do Patreon, link na descrição. Então é isso, meu muito obrigado. Oshikuru, Kanimambo, Asante Sana. É só o começo. Tamo juntos. Peace.